Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder dos Santos, sou integrante do grupo de Nado Costas de iniciação e eu fiquei com a parte de feedback dos movimentos do Nado Costas. O nosso grupo fez, no caso, em 5 partes o feedback dos movimentos. Primeiro, posição do corpo. Segundo, braçada. Terceiro, pernada. Quarto, respiração e coordenação. E quinto, a virada e chegada. Dando início na posição do corpo, o corpo, a cabeça e o quadril, que no caso são parte da posição do corpo, que no corpo deve estar horizontalmente paralelo à superfície da água. No caso da cabeça, fixa, com os olhos voltados para o teto, ou para cima, no caso. O quadril deve estar próximo à superfície para reduzir o arrasto, ok? Abraçada, a fase aérea, que nós temos 3 fases, a entrada na água e fase submersa. No caso da fase aérea, o braço deve estar estendido com o polegar apontando para cima. Na fase de entrada na água, com a palma virada para fora, próximo à linha dos ombros. A fase submersa, o braço traça um S invertido, puxando e empurrando a água para gerar, no caso, a propulsão. Passando para a pernada, nós temos sempre as pernadas constantes e alternadas, e com batimentos curtos e rápidos, sempre no movimento do quadril, com o movimento do quadril, e com joelhos e tornozelos relaxados. Na fase de respiração e coordenação, no caso da respiração, ela é livre, já que o rosto está fora da água. Deve ser ritmada e natural, sempre coordenada com as braçadas, no caso. A virada e chegada, no caso da virada, exige uma calhambota, que no caso é a virada olímpica, passada de posição de costas para o peito antes da impulsão, no caso do retorno. E na chegada, o nadador deve tocar a parede com qualquer parte do corpo em posição de costas. Tudo certo, pessoal? Esse foi o feedback dos movimentos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia, eu sou a Amanda e eu vim apresentar para vocês o artigo que o grupo escolheu para falar sobre o nado costas, né? Esse artigo ele foi escrito por 3 estudantes, sendo a Maria Angélica Binotto, a Sara Teresina Coraza e o Carlos Bolle Mota. O título ele fala sobre a variabilidade do tempo de movimento durante a fase aérea da braçada do nado costas em indivíduos de diferentes estágios de aprendizagem motora. Na primeira parte, na introdução, ele apresenta o conceito de variabilidade motora e sua importância na aprendizagem de habilidades. Inicialmente considerada negativa, a variabilidade é hoje vista como essencial para a performance habilidosa, pois permite adaptações ao ambiente. O texto ele descreve os 3 estágios de aprendizagem motora, sendo iniciante, intermediária e avançada, e destaca que em habilidades fechadas, como o nado costas, a variabilidade deve ser menor. A pesquisa ela foi realizada com 8 praticantes de natação, classificados em estágios também, intermediário e avançado, e a partir de um teste específico. Cada sujeito, indivíduo, nadou 75 metros de estilo costas, sendo desconsiderados os 5 primeiros metros iniciais e os 5 metros finais. Foram utilizados também marcadores nas mãos dos nadadores para registrar os eventos da fase aérea da braçada. O tempo de movimento foram analisados em 4 eventos distintos também, com testes estatísticos não paramétricos aplicados devido à distribuição anormal dos dados. A análise estatística foi utilizada medidas descritivas, média, desvio de padrão, coeficiente de variação, além dos testes de normalidade, comparação entre grupos e comparação entre braços. Concluiu-se
que o tempo de movimento na fase aérea da braçada é um aspecto variante em diferentes estágios de aprendizagem do nado costas. A maior variabilidade observada no grupo avançado sugere que nadadores experientes ajustam seus movimentos conforme necessário, mesmo em uma habilidade considerada fechada. A pesquisa reforça a importância de considerar a variabilidade como parte de performance habilidosa e destaca a necessidade de novos estudos sobre o tema, especialmente em contextos de alto rendimento. Olá, meu nome é Anderson Perdigão. Eu vou falar algumas curiosidades sobre o nado costa. O nado costa não se sabe quando que o homem começou a nadar de costas, mas em 1794, o italiano Oronzio de Bernardes fez uma descrição de um estilo de nados com braçadas feitas de costas. E depois de 118 anos depois, nos Jogos de Estocolmo, na Suécia, o nadador Henry Ebner aperfeiçoou esse nado, ganhando os 100 metros, com um diferencial na batida dos pés, que ele batia os pés juntamente com a rotação dos braços. E esse é o único estilo de nado onde os nadadores eles iniciam dentro da piscina. O estilo nado costa, ele é um nado eficiente. Ele nos permite ter uma boa propulsão e um bom controle de corpo dentro da água. E nesse controle de corpo na água, ele nos ajuda a fortalecer as nossas costas, a ter uma boa postura, pois ele exige que a gente fique reto e alinhado rente à água. Isso foi falado atrás pelos meus colegas. E ele é um nado relaxante. Um fator que ajuda nisso é a respiração, pois ela não exige que a gente fique virando o rosto para respirar, pois ela se mantém sempre fora da água, respirando. Olá, eu sou o João e agora eu vou falar sobre outras curiosidades do mundo da natação. A primeira delas é sobre a nadadora sul-africana Karen Muir, que em 1965, aos 12 anos de idade, quebrou o recorde mundial da ASA, a primeira entidade esportiva de natação, ganhando um título que até hoje se sustenta de atleta mais jovem a quebrar um recorde mundial. Ao longo da sua carreira de nadadora, que durou até os 18 anos, ela quebrou 17 recordes mundiais. Infelizmente, ela não participou das Olimpíadas por conta do apartheid que estava acontecendo na época na África do Sul. A segunda curiosidade é sobre o nadador David Charles Bekoff, campeão olímpico e ex-recordista mundial em 2 eventos. Esse nadador desenvolveu uma técnica apelidada de Berkoff Blastoff, que consistia em aprimorar e treinar o seu nado subaquático, utilizando a pernada do golfinho subaquática para conseguir o máximo de vantagem na largada e passar tempos estendidos submerso. Nas Olimpíadas de Seoul, em 1988, os mergulhos prolongados já haviam se tornado uma norma entre os atletas, e na prova final, 5 dos 8 finalistas emergiram após a marca dos 25 metros, em alguns casos após os 35 metros. Nessa prova, Berkoff ganhou medalha de prata. Após a final, a FINA, não satisfeita com o fato de que o nado de costas teria se tornado uma corrida subaquática, com essa estratégia inovadora e criativa, instituiu uma regra que limitava o deslocamento subaquático em 10 metros. Berkoff se sentiu tão ofendido que largou o esporte. Em 91, a FINA ajustou o limite para 15 metros, que é o limite que é hoje, e o Berkoff voltou a competir. Na sua segunda Olimpíada, ele conquistou medalha de bronze na prova de 100 metros de costas, provando que ele era um nadador de costas fenomenal, acima e abaixo d'água.